Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores. Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Trafegamos Juntos. Hoje nosso convidado, ele é empresário, tem 53 anos, ele é esposo, pai, avô e servo de Deus. Eu convido aqui Paulo Sérgio dos Santos. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Kátia Mabel. Quem é Paulo Sérgio? Conta um pouquinho da tua história para nós. Eu sou Paulo Sérgio, né? Tenho uma família, filhas, filho, netos. E hoje eu me dedico muito a essa família. E essa família mora dentro do meu coração e eu amo essa família e eu defendo essa família com unhas e dentes. Então, quem é Paulo Sérgio? Paulo Sérgio é um empresário, mas também, além de ser um empresário, hoje eu me dedico muito a ser um servo de Deus também. E então, não só empresário. Muitas conquistas como empresário. Empresas, tive várias empresas. Hoje estou à frente da Mabel Imóveis. Mas algo mudou na minha história. Quando pensava só em trabalhar. Hoje eu vejo a outra parte hoje. De não é só o dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa vida, mas preenche uma parte exterior, mas não preenche uma parte interior. Então foi aí que eu quis mudar. E mudar para melhor. E para ajudar outras pessoas também, Paulo? E para ajudar outras pessoas, claro. Claro, porque isso depende muito da nossa conquista. E a minha conquista não foi só conquistar de riqueza, mas um caráter. E isso hoje eu posso dizer que isso tudo tem a ver com Deus. Né? Tudo que eu fiz, planejei, tudo tem a ver um propósito, a semente, e a semente ela brota, e com o tempo ela dá frutos. E esse fruto é o que eu comecei a colher hoje. Então, esse é o Paulo hoje. Então, Paulo, tu quer dizer que tu conseguiu unir família, propósito e fé. Esse seria o resultado hoje dessa nova jornada, dessa nova fase da tua vida. Porque tu tem 53 anos, tu é um homem jovem ainda, para dizer assim, né? Eu parei de vez, né, de produzir, porque a gente com 50 e pouco, eu com 50 hoje, acho que às vezes a gente tem muita coisa a mais para ajudar o próximo e ao mesmo tempo para produzir na nossa vida, né? Eu não me imagino ainda totalmente parar, mas o teu propósito ele é claro, né? Tu já estava com algo predestinado nesse longo desses últimos anos e deu tudo certo? Verdade. Então, assim, eu não encerrei minha carreira, não. Eu sou um empresário, né? E eu tenho outros investimentos fora a Mabel, né? Tenho outros investimentos, a gente tem outros recursos. Mas hoje eu me dedico muito ao meu propósito, que é falar de Jesus. Não quero dizer que eu abandone meu trabalho, mas eu vou me dedicar ao Senhor. E quando falo em me dedicar ao Senhor, eu falo em dedicar ao próximo. E eu sempre pensei em o meu primeiro ministério é a minha família. Criar meus filhos no caminho. Essa conquista que é uma semente que tu vai regando todo dia, plantando e trazendo mais perto de você aquelas pessoas que tu ama.
E não é só a família, né? Amém. Não é só a família. Aí. Porque, na verdade, assim, não adianta o homem ganhar o mundo, né? E perder a sua alma, né? Perder a sua salvação. Eu também creio nisso, né? Até porque, como a gente faz parte de um lar evangélico, a gente imagina que isso é algo que a gente leva para a vida. Porque não adianta a gente ter banquetes e a gente não ter a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Essa paz, né? Que a gente quer levar com tanto carinho para outras pessoas, para outros lares, e fazer com que o primeiro ministério realmente seja o nosso lar. Viver o que se fala, como Paulo mesmo comentou aqui, a gente ter caráter, a gente saber onde a gente quer chegar e aprender a renunciar, se renunciar a si próprio, dando voz à palavra de Deus, né? E Paulo, hoje aqui em Garopaba, a sede da empresa, que hoje é a nossa empresa, ela é cedida. Quais os dias que essa empresa ela é cedida para que a gente traga ali e fale mais sobre a palavra de Deus gratuitamente? Quais são os dias? Então, a gente cede aqui o nosso prédio, né? A gente empresta ele nas quartas e aos domingos. Então, como esse nosso ministério é de levar a palavra, isso é gratuito, não cobramos nada. Então, por isso, a gente usa essas oportunidades. Por exemplo, aqui o nosso prédio, que a gente usa como empresa, e a gente pode usar também para levar a palavra do Senhor para as pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, para poder fazer um estudo bíblico. Porque hoje falar de Cristo não é só sobre dinheiro, mas também falar sobre salvação, que é o ponto essencial do Evangelho hoje, a cruz. Então, se a gente vai falar da cruz, a cruz é morte e ressurreição. Então, para que a gente possa levar essa mensagem adiante, nós temos que ter lugares para fazer isso, né? E hoje eu sou muito grato por a Mabel ceder o espaço, né, para que a gente possa fazer essa parte da levar a mensagem para as pessoas. Então isso é muito importante, gente. A gente ter onde se reunir, a gente ter como falar da palavra de Deus, falar de Cristo. Porque foi o único, não fui eu, não foi o Paulo, não foi ninguém que morreu na cruz pelos nossos pecados, coisa que nós cremos, né? Então isso se torna muito mais fácil a gente falar de quem nos amou primeiro. E só pede que a gente renuncie, às vezes, a si próprio, para falar sobre a palavra, levar o evangelho, a gente ter comunhão com os irmãos, que é o que a gente faz todo domingo pela manhã. Então, para você que às vezes não sabe de onde saímos, como enfrentamos, às vezes, as batalhas da vida, porque não é porque a gente é cristão que a gente não tem batalhas, né? Nós temos batalhas, muitas, por sinal, mas isso se torna muito mais leve quando a gente traz a palavra de Deus junto, né, no nosso dia a dia. E isso faz com que a gente tenha aquela força que excede tudo, aquela certeza que quem está conosco é maior do que quem está no mundo. Então, isso é importante. E para que todos saibam que vocês nunca estão sozinhos. O dia que se sentir sozinho, quiser conversar, né, dá uma passada aqui, marca um horário. Nós estamos sempre reunidos todas as quartas-feiras, falando sobre a palavra, ensinando. Então, isso é um curso de teologia feito aqui. Para quem também não sabe, nós somos da Igreja de Cristo, aqui em Garopaba. E, Paulo, esse propósito de vida que tu sempre almejou, que depois dos 50 anos tu viria morar numa cidade como Garopaba, deixou tudo para trás, que a gente diz, todo aquele legado, né, que ficou lá como uma semente, uma boa semente. Hoje aqui em Garopaba, como é que está sendo feito esse trabalho? Então, né, por que Garopaba, né? Então, isso desde cedo, né? Conheci Garopaba em 2006. E foi uma cidade que eu escolhi para morar, junto com a minha família, né? Viemos muitas vezes para cá, mas como nós tínhamos uma vida muito corrida, trabalhamos bastante. E eu tenho certeza que nessa batalha toda, nós tinha algo muito forte que nos sustentava.
A palavra de Deus diz que quando estamos com Cristo, o nosso jugo é mais leve, porque Ele nos ajuda a carregar. Então, esse propósito de vir para Garopaba, primeiramente era só, eu pensava que ia ter qualidade de vida, aproveitar isso, aproveitar aquilo, talvez trazer minha empresa para cá, mas isso mudou. Mudou porque, na verdade, quando nós começamos a trabalhar, você não percebe que algo dentro de você está faltando. O dinheiro é bom, ele paga muitas coisas, ajuda muitas coisas, mas ele dentro de você, às vezes, falta algo. E eu notei que faltava algo dentro de mim. E aí eu pensei que não adiantava só ganhar o mundo. Então foi aí que eu me dediquei. E isso eu sempre falei, na verdade, que um dia eu iria servir a Deus. Só que eu não sabia como que eu ia servir a Deus. Nos 50 eu ia servir a Deus. E engraçado que essa minha vinda para Garopaba já tinha um propósito de Deus. Só que eu não sabia. E ele mudou minha história. E quando eu percebi que Jesus podia preencher esse espaço que estava vazio dentro de mim, então eu uni as coisas. Trabalho, família e a palavra. E a fé. É a fé. É isso aí. Então, gente, às vezes a gente é a cereja do bolo, né? Às vezes a gente acha e vai atrás, corre contra o vento, ou, né? Muitas vezes, e a gente não nota, né, no nosso dia a dia que o que falta realmente é dar sentido para aquilo. Então, Paulo, eu estou aqui também como prova viva, faltava isso, entendeu? Tentar entender como tu poderia transformar a tua história em algo que fizesse sentido para outras pessoas também, e saber que às vezes só Cristo preenche aquele vazio. O que falta em nós, Cristo tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. E quando vou complementar aqui o que ele comentou, de vir a Garopaba e morar em Garopaba com 50 anos, é o que também? Para mim, que vim um pouquinho antes, né, 3 anos antes, ele está com 50, eu vim com 47. Então, o que acontece, gente? A gente imagina que cidade nova é sua qualidade de vida, né? O trabalho nos toma tempo. E, às vezes, o trabalho não é nem em relação ao dinheiro. O dinheiro é uma consequência do teu trabalho e vai acontecer. Só que o dia a dia, o nosso tempo vale muito mais do que o dinheiro que tu recebes. Por aquele que nos amou primeiro, que é renunciar o nosso tempo muitas vezes para falar do amor de Cristo. E hoje nós fizemos isso aqui em Garopaba. Então nós não somos nada se nós não tivermos Cristo. Nós não somos nada se a gente não crer. Não somos nada se não administrarmos bem o nosso lar como primeiro ministério, como nossos amigos, e nós queremos que todos saibam dessa verdade. E antes de chegar em Garopaba, a gente descobriu a verdadeira verdade. Porque muitas vezes a gente está no lugar e às vezes a gente não entende que aquele lugar muitas vezes não nos representa. E hoje eu digo assim, ó, é muito importante conhecer que a palavra, que a Bíblia é a verdadeira palavra. Não nos deixar induzir com coisas falhas, com algo que às vezes querem nos levar para longe de Deus, mesmo sendo da palavra. Então a gente tem que estar ali, ó, sempre regrado, sempre cuidadoso, vigilante com o que está escrito na Bíblia. E às vezes o contexto que aquilo é passado para nós. Então isso foi muito importante. Chegamos em Garopaba e entendemos isso também. E ele é nosso convidado e ao mesmo tempo eu me coloco no lugar dele, porque somos a mesma carne, somos a mesma pessoa, quero dizer, né? Marido e mulher. Então, para quem não soube, quem não entendeu até o momento, somos únicos. Então a gente acaba estando muito misturado, porque é isso, é sobre isso. Quando tu é um casal, tu nunca sabe quando termina um e quando começa o outro, porque as coisas são muito bem alinhadas. É assim que tem que ser. Então isso é muito importante.
O propósito dele é o meu propósito, entendeu? A dor dele é a minha dor. E felizmente é assim quem serve a Deus. A dor do meu irmão é minha dor também. É verdade. Então é isso. Então, Paulo, gostaria aqui também que tu deixasse para o pessoal de casa como deve se começar para conhecer um pouco mais de Cristo. Porque a Bíblia é tão difícil de ser entendida, é tão difícil assim, às vezes a gente ler e entender o que realmente está escrito nela. Como é que a gente poderia fazer para entender melhor? Então, na verdade, a Bíblia, ela não é difícil. Deus nos diz que, a palavra nos diz que todos nós poderíamos entender. Todo aquele que me buscar, entenderá da palavra. Porque quando queremos falar com Deus, nós oramos e falamos com Deus. Mas quando quisermos ouvir a voz dele, nós vamos ouvir a voz dele através da Bíblia. Ele conversa conosco através da Bíblia. Mas tudo depende um pouco, eu entendi nessa minha trajetória, quando eu me dediquei a ser um servo do Senhor. A entender o que é ser um servo do Senhor. Quando ele diz, a salvação é só um caminho. A salvação é pela palavra e Jesus Cristo. Então eu procurei entender o que era a salvação. E buscar essa salvação. Como que a gente vai encontrar essa salvação? No homem? Não, essa salvação está em Cristo. Então eu comecei a entender que tem que ter dentro de nós temos que ser humildes para poder entender o que Jesus quer conosco. Que Deus, qual é o propósito de Deus em cada vida? Será que Deus escreveu para que a gente não pudesse entender? O nosso entendimento ele vem no ler a palavra cada vem vez no mais. ler a palavra. Só que muitas vezes nós como seres humanos nós queremos ler a palavra, ler a Bíblia só em ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia e entender o contexto para que aquilo está sendo escrito. Temos que começar a estudar a Bíblia de forma diferente. Versículos, capítulos, talvez o livro todo, mas ler 2, 3 capítulos, 2, 3 versículos, voltar, ter um entendimento daquilo que Deus quer realmente. E hoje, buscar a Deus não é somente você ir aos domingos numa igreja. Buscar a Deus você tem que buscar de coração. Não é por emoção, mas é a razão de por que você está buscando Deus. E isso, aí está a resposta. Porque Deus conhece o coração. A intenção a que a pessoa vai intenção pra do igreja. Coração. Porque às vezes eu vejo que muita gente acaba querendo, vou me aproximar de Deus porque eu quero melhorar minha vida. A minha vida, às vezes, no meu casamento, mas não faz a diferença. Ou eu quero melhorar a minha vida financeira, vou fazer um propósito com Deus. Não existe. Eu vejo isso como um falho, porque a intenção do coração é entender realmente ser salvo, a alma salva. Né? Então, isso para mim também eu creio que seja por aí também, né, Paulo? Sim, é porque, na verdade, quando você fala de ir à igreja, aí já começa uma coisa bem complicada, porque não vamos à igreja. Somos a igreja. Somos a igreja. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é onde Cristo é o cabeça. Então, quando pensamos, vamos ao prédio da igreja, então é mais fácil que a gente fale que a igreja está reunida. E Cristo é o cabeça, Ele é o nosso guia. Quem quer saber mais da Igreja de Cristo, vem aonde, Paulo? Se você quer saber mais da Igreja de Cristo, nós estamos aqui. Pode me procurar. Nas quarta-feiras temos estudo bíblico, gratuito. Domingo temos um encontro aqui. Na verdade, domingo a gente vem para gratidão por tudo aquilo que a gente já fez a semana e já recebeu de Deus. Porque hoje ser um cristão não é só os domingos, quando vai ao prédio ou quando se reúne numa congregação.
nós fizemos isso dia a dia. Ser cristão é diariamente. É diariamente, é mostrar diariamente o nosso testemunho vivo diariamente. Como diz, né? A palavra de Deus diz, né? Que a gente tem que carregar nosso jugo, seguir o caminho. E é sobre isso, né? É sobre saber que a vida não vai ser fácil, vai vir momentos difíceis, mas que Cristo é o cabeça. E a gente está ali preso na cabeça. A gente não pode querer ficar solito no mundo, né? Então isso é muito importante também. E se vai falar que a vida não é fácil, na verdade, assim, o que a gente tem que pensar quando pensamos que nós temos que pensar na eternidade. Porque a nossa vida aqui é tão passageira, é rápido, é assim, ó, passa rapidinho. Sim. Daqui a 20 anos... E a felicidade... Daqui a 30 anos pode ser que nós não estejamos, às vezes, aqui, a gente vai deixar um legado, alguns episódios gravados, né, a roupa do armário, como a gente diz, e daqui a pouco a gente se torna pó. Então, a eternidade é para sempre. E eu fiquei muito feliz também, né, Paulo, no último mês, que a gente teve mais uma salvação de mais uma alma no nosso lar. Como foi para ti batizar a tua filha? Como foi para um pai saber que boicotou o inferno? Então, olha como é que é a coisa, né? Quando eu conheci Cristo, e eu pensei, né? Eu quero salvar minhas filhas, salvar minha família, quero salvar o vizinho, os amigos. Mas é uma coisa que a gente não pode desistir, é de falar de Jesus para as pessoas. Que a gente não salva, quem salva é a palavra e a vontade, né, Paulo? A gente planta, mas quem colhe é Deus. Mas quando falamos com a pessoa a respeito de Jesus, nós plantamos uma semente dentro do coração dela. E essa semente, ela começa a brotar. E ali a semente é o Espírito Santo que começa a conversar com aquela pessoa, do coração daquela pessoa. E ela começa a se transformar. E uma hora ela se dá por conta que a salvação é Jesus Cristo. Então, tu me perguntou como é que foi batizar a minha filha primogênita. Foi glorioso. Foi glorioso saber que eu, como pai, fiquei emocionado. Imagina o nosso pai que está no céu. E diminuir a fila do inferno é realmente isso. Então, hoje, ser um pregador da palavra de Deus, por que não dizer hoje ser um servo? Jesus falou, quem é o maior? É o servo ou quem está sendo servido? Então, hoje nós viemos aqui e quando a gente entende fazer o ide e fazer discípulos, batizando e ensinando a palavra, ensinar a palavra para as pessoas, para que as pessoas não fiquem vazios por dentro, só indo aos domingos na igreja. Por isso que diz, ide, batizai, batiza essas pessoas e ensina a palavra. Se hoje todos fizessem isso como servo, fazendo discípulo de Jesus, as pessoas não estariam assim tão cegas porque, às vezes, de não ver a palavra. E às vezes a pessoa assim, ó, hoje é tão normal as pessoas terem o excesso de passado, que é a depressão, ter o excesso de futuro, que é uma ansiedade. E a palavra de Deus diz que não andais ansiosos por coisa alguma, porque ele é manso e pacífico. Então, se a gente for entender cada dia mais da palavra dele, não vai faltar o que vestir e o que comer. Mas a gente tem que estar na retidão da palavra. A gente tem que entender a paz. Às vezes até eu fico me imaginando que mesmo no dia a dia, na correria, às vezes eu fico pensando e tocando no coração para ver se o coração ele bate. Porque assim, ó, é uma paz que realmente é muito bom. Eu tenho certeza, quando ele fala aqui, o Paulo, que não é só o recurso que chega, o dinheiro que chega em relação ao nosso trabalho, mas ele sempre chega, gente. Por quê? Porque uma coisa ela puxa a outra. O teu trabalho te traz o teu sustento, que a palavra de Deus diz que ele nunca vai deixar um justo desamparado.
Se Jesus não vai deixar um justo desamparado, que ele não é um homem, nem filho do homem para que minta, e nem que deixe, né, que ele fala a verdade, jamais a gente vai imaginar que a gente passaria algo assim. Então, nesse tempo todo de jornada, não fui eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito importante. Isso é real. Isso é real. E se a gente pudesse transbordar para todos, e que as pessoas às vezes vão atrás e correm contra o vento, imaginando, eu corro, e parece que eu morro na praia porque eu não consigo achar a verdade. E aquilo parece que cada dia que passa, daqui a pouco algo que vai acabar comigo, porque tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de pagar conta. É verdade. Né? E às vezes não renuncia um pouco para Cristo, e às vezes é só isso que falta. Ele só quer que tu tenha um olhar para ele, entende? E às vezes ele só pede um pouco de atenção. E aí você falou a coisa certa. Tem que haver uma renúncia. Tem que haver, e você tem que renunciar a algumas coisas. E também a gente tem que viver na obediência por Deus. Na verdade, quando eu falo que eu como empresário, e hoje como empresário, com tudo que a bagagem que eu trouxe, na verdade, hoje eu posso ser um pilar forte hoje no reino de Deus. Por isso que Deus levanta pessoas, aquelas pessoas que Ele já preparou. Muitas vezes trabalhamos muito, mas vezes. Teve um propósito de Deus em tudo isso. Tu conhece aquela corre e não se cansa? Eu acho que a gente passou isso aí, trabalhando a vida inteira. A gente trabalhou muito e não era pesado, sabe? A gente viveu correndo, mas tinha um propósito na frente, e esse propósito hoje está sendo usado esse propósito para que eu seja um pilar na igreja do Senhor. O pilar que ele comenta, gente, para quem não entende, o pilar na igreja é aquele pilar que não vai tirar da congregação valores para sustentar. Pilar esse que vai trazer recursos e ajuda para o próximo, né? Então, hoje, além de tudo, a gente tem condições de não ser tomador de um recurso que não é nosso, e sim ajudar o próximo com o que Deus já nos deu no longo da vida. Saber dividir, porque as coisas de Deus, ela tem que ter propósito, ela tem que ter visão, ela tem que ter um porquê. Verdade. Quando Jesus está dentro, e quando o propósito existe para que ajude o reino de Deus aqui na terra, as coisas prosperam. A nossa vida também. A nossa vida não nos falta nada, e a gente consegue com isso trazer pessoas e fazer com que as pessoas entendam que é muito mais fácil do que apenas pagar conta. É aquilo que, além de tudo, tu enche tuas vasilhas de azeite e te sobra para emprestar. E tu não é tomador, tu empresta e tu não toma. Então, isso é servir a Deus. E hoje, com muita assim, gratidão no meu coração, com muito orgulho, eu sou casada com ele, o Paulo, que para mim é um homem, um servo de Deus, é um homem que traz a parte sóbria do nosso lar, cada vez mais. Ele sempre traz a razão e um pouco mais de emoção do que eu, né? Porque ele é a parte da emoção em si, na minha casa, do amor, do carinho, do aperto, coisa que eu sou mais razão. Então, assim, mas é um conjunto de sementes que tu vai sair plantando ao longo do caminho, que de repente ele tem mais do que eu tenho. Então, isso é importante. O casal ele tem que se complementar. Mas uma coisa a gente não abre mão. Os dois creem na palavra, os dois estão embaixo do que realmente Deus quer para nós, e eu creio nisso. E hoje eu tenho orgulho de falar que Jesus é Filho de Deus, e que eu creio no Evangelho, e creio que o que está escrito na palavra de Deus, quando ela fala, quando ela cala. Então, com isso, gente, eu deixo aqui o meu convite para que vocês conheçam mais da palavra, conheço mais do que o Paulo pode também nos ajudar e ajudar a cada um de vocês para que venham a entender um pouco mais sobre tudo isso, que realmente é algo assim, maravilhoso. Quem vive essa experiência com Cristo não tem por que ficar sozinho. E Mabel, para entender um pouco, quando buscar Deus, busque de coração. Não vai com intenção de
pagar para receber. Não vai atrás só de propósito, só de prosperidade financeira. Deus tem algo maravilhoso para nós. Então, Deus é o criador de tudo isso. Deus tem Então, um mapa. quando você vai buscar o criador, não pensa só em para você. Por isso que diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Porque se você vai só para adorar você mesmo, tudo para você, é para mim, não. É o melhor cântico, buscar, eu não gostei desse. É o melhor isso. Então, na verdade, busque Deus. Busque Deus. Busque coisa que seja agradável para Deus. Não só para você. Então, eu gostaria agora, Paulo, então, que tu te dirigisse àquela câmera e falasse, então, para o pessoal que está em casa, as tuas considerações finais. Então, como ela falou da razão, do amor, é verdade. Deus transforma. Quando eu conheci Jesus, meu coração se transformou. E é hoje que eu tenho para oferecer hoje é esse amor. E levar essa mensagem para as pessoas, cidades em cidades. Isso é o projeto que eu tenho de vida, de salvar mais pessoas, de falar de Jesus para mais pessoas. Mas tem que entender uma coisa, que quando você fala de Jesus, muitas pessoas não falam a verdade. E hoje me dói muito no meu coração é saber que as pessoas falam, mas não falam o contexto por que aquilo acontece. Mas quando você prega Cristo, pregue o verdadeiro evangelho. Não pregue só para ganhar, mas ganhe almas para Deus. Então, a salvação está em Cristo. Então, se hoje eu possa passar um pouco para vocês, vivam para Cristo. Ele é o único que pode nos salvar de todas as coisas. É isso que eu posso deixar para vocês hoje. Estude a palavra. Quer saber como estudar a palavra? Eu estou aqui. Pode me procurar. Podemos estudar. A palavra de Deus diz que nós temos que estudar dia e noite para poder ter um entendimento sobre ela. Nós estamos aqui disponíveis todas as quarta-feiras para poder abrir a Bíblia, estudar junto, Bíblia aberta. É isso que nós temos que estar com o nosso coração aberto para isso também, para poder entender. Essa é a mensagem que eu posso transmitir para vocês hoje. Viver em obediência a Cristo. Muito obrigada, Paulo. Agradecemos por ter participado conosco. Eu sei que é um desafio para ti falar nesses microfones, uma pessoa, né, que é bem envergonhada. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um episódio Eu Vivo Garopaba. E é com muita satisfação que eu tive hoje aqui o Paulo, diretamente comigo aqui. Nunca a gente esteve aqui frente a frente. No Eu Vivo Garopaba. E quero agradecer a todos vocês, nossos internautas, que estão aqui sempre curtindo nossos episódios, mas deixe ali nas redes sociais o seu joinha, compartilhe os episódios e até o próximo episódio. Isso aí. Até o próximo vídeo. Calma.